Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já atendeu uma cliente que deu um trabalhão danado, reclamou de tudo, pediu desconto e ainda assim mal valorizou o que você entregou? E ao mesmo tempo teve outra que chegou decidida, pagou sem pestanejar, saiu satisfeita e ainda te indicou para outras 3 pessoas? Pois é, a diferença entre as duas não é sorte, é que uma era a sua cliente ideal e a outra não era. E o problema é que a maioria das pessoas, dos empresários, das empresárias, gastam muita energia, tempo e dinheiro tentando atrair todo tipo de pessoa, quando na verdade existe um perfil específico que vai transformar o seu negócio, seja ele de mentoria ou qualquer outro negócio, em algo lucrativo de verdade. Hoje eu vou te mostrar exatamente como identificar quem é essa cliente e tem um exercício prático que você vai fazer aqui comigo agora, antes desse vídeo terminar. E fica comigo aqui até o final, porque você vai descobrir, primeiro, por que o cliente que mais aparece no seu Instagram provavelmente não é o seu cliente ideal. E isso está sugando a sua margem de lucro sem você perceber. Isso é um erro que eu vejo acontecer com 9 em cada 10 mentoras iniciantes. E você precisa entender isso antes de investir mais R$ 1 em tráfego pago. Segundo, o exercício do mapa do tesouro. Uma atividade prática com 5 perguntas que você vai preencher aqui agora mesmo e que vai revelar com clareza quem é essa mulher que realmente precisa do que você tem a oferecer. Nenhuma suposição, apenas dados reais. O terceiro, a diferença entre negócios que escalam e negócios que estagnam. Esta é uma decisão. Vender para quem compra melhor de você ou tentar vender para qualquer um que responda. Você vai entender qual lado do jogo está jogando hoje e como mudar isso agora. E o quarto, o segredo que faz o seu marketing parar de ser genérico e começar a atrair exatamente a pessoa certa, com a mensagem certa, sem precisar postar 10 vezes por dia. E eu sou Andrea Vark, eu sou mentora de mentores e de negócios, empresária há mais de 25 anos e sou do interior do Rio Grande do Sul. Faço palestras para mulheres sobre protagonismo, empreendedorismo, propósito e legado e para empresas nas áreas de gestão de tempo, autorresponsabilidade, vendas e mentalidade. E sim, eu conciliei tudo isso com família, fé, trabalho e propósito. Sou esposa do Ricardo, mãe da Laura e do Leonardo. Sou cristã de convicção e acredito que o conhecimento com estrutura gera impacto real. Esse canal existe para te dar o caminho que eu percorri com transparência, fé e estratégia. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora mesmo, porque aqui eu entrego aulas práticas sobre como estruturar, vender e escalar as suas mentorias ou o seu negócio com lucro de verdade. Conteúdo que vai desde posicionamento até precificação e vendas. Clica em inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova por aqui. Agora bora para o que importa de verdade, porque o que eu vou te mostrar hoje e o que pode mudar completamente a direção do seu negócio. O erro que está te custando margem sem você perceber. Vou começar com uma verdade que pode incomodar um pouco. O erro comum reside em definir o cliente ideal com base em quem queremos atender, quando o foco deveria ser em quem funciona melhor com a nossa operação e gera mais resultados financeiros. Você pode estar atendendo a cliente que mais comenta, que mais pede conteúdo gratuito, que aparece toda hora, mas que não é quem gera resultado financeiro real para o seu negócio. E pensa comigo, você tem uma cliente que chegou entusiasmada, mas o processo foi bem difícil. Ela questionou tudo, demorou para avançar e no fim pagou o menor valor possível. E tem outra que chegou quietinha, tomou uma decisão rápida, investiu num valor maior, implementou tudo e ainda virou o seu maior case de sucesso. Qual das duas é o seu ICP?
seu perfil de cliente ideal? Então, a partir de agora, nós chamaremos daquele perfil de cliente ideal de ICP. O ICP elimina o medo de perder oportunidades, ao mostrar que 20% dos seus clientes provavelmente geram 80% da sua receita, dos seus resultados, e que duplicar esforços nesses 20% multiplica resultados sem aumentar custos. Isso é a lei de Pareto aplicada ao seu negócio, seja ele de mentoria, seja ele da indústria, do comércio ou da prestação de serviços. Menos clientes, mais resultados, mais margem, mais paz. Se você fala para todo mundo, você não fala com ninguém. Negócios que não sabem com clareza quem estão tentando atingir acabam falando com todos, mas convencendo ninguém. E no mundo das mentorias, que é o mundo onde eu atuo muito, isso é ainda mais crítico, porque o conteúdo genérico atrai curiosos. Conteúdo específico atrai compradores. Quando o conteúdo é genérico, ele atrai curiosos. Escreva isso aí. Quando, ao contrário, aquele que é específico atrai decisores. Então pensa comigo, se eu fosse explicar quem é a minha cliente ideal, eu diria que para mim a cliente ideal não é aquela mulher que quer ganhar mais dinheiro. Não, é aquela mulher que já tem conhecimento, já empreende, já está no mercado, mas não sabe como empacotar isso numa mentoria com estrutura, ticket alto e recorrência. Ela sente que sabe muito, mas não sabe como cobrar por isso. Ela tem medo de lançar sem ter clareza. Ela quer escalar sem trabalhar mais horas. Essa especificidade é o que transforma um conteúdo num imã de clientes qualificados. Se esse conteúdo está fazendo sentido aí para você, me dá um like aqui agora mesmo. Isso ajuda a saber que devo trazer mais aulas assim para você. E os 3 pilares do cliente ideal que muda tudo. Como regra, a cliente ideal é a mais lucrativa, que demanda menos esforços de vendas e obtém a máxima satisfação. É alguém que se identifica com a sua proposta, entende a sua oferta e utiliza os seus produtos e serviços com sucesso. Na prática, isso se traduz em 3 perguntas essenciais. A primeira: esse cliente está disposto ou disposta a investir no que você oferece? Não apenas se tem dinheiro, mas se valoriza o tipo de transformação que você está entregando. 2. Ela tira resultado do que você ensina? Ela implementa, avança, vira case? E 3. Ela está trabalhando ou ela flui? Uma mentora que atende a cliente errada passa mais tempo gerenciando resistência do que entregando valor. Pesquisas indicam que empresas com um ICP bem definido alcançam taxas de resultado 68% maiores em suas propostas. Isso demonstra que a clareza sobre o cliente é fundamental. E agora, como te prometi, nós vamos para um exercício prático. Eu vou te entregar o mapa do tesouro. Então pega papel e caneta e vamos anotar. Você vai fazer o seguinte. Esse é um exercício que eu chamo do mapa do tesouro. E ele vai te revelar quem é o seu cliente com base em dados reais, não em achismos. Pensa nas suas 3 melhores clientes até hoje. Aquelas que pagaram bem, implementaram, tiveram resultado, ficaram satisfeitas, foram fáceis de atender e até te indicaram. Agora responda para cada uma delas. Pergunta número 1. Vou até anotar aqui. Pergunta número 1. O que ela buscava quando chegou até você? Qual era a dor ou o desejo dessa pessoa? Pergunta 2. Qual era o maior obstáculo dela para alcançar aquilo? O sintoma que ela sentia, não o problema técnico. E a pergunta 3. Por que ela escolheu ou escolheria comprar de você e não da outra mentora? Pergunta 4. Qual foi
o maior resultado que ela teve ao longo do caminho ou nos primeiros meses com você. E a pergunta 5: quais são as 3 pessoas ou perfis que essa pessoa mais acompanha nas redes sociais? Sim, isso mesmo. Agora olha para as respostas. Colete todos os dados reais, filtre pelos clientes mais rentáveis e crie um perfil detalhado do seu melhor cliente. E não do cliente genérico. Perceba que eles têm um padrão, maturidade, estrutura, setores, cargos, problemas. Esse padrão aparece nas suas respostas? Esse é o seu ICP. Esse é o perfil do seu cliente ideal. E se você está iniciando e ainda não tem clientes, pensa em quem você seria como cliente e em quem você conseguiria ajudar com mais profundidade e alegria. Isso vai te dar uma direção real para o seu negócio. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que está tentando estruturar a sua mentoria ou alguém que precisa dessas dicas para alavancar o seu negócio. Esse exercício pode mudar o rumo do negócio dessa pessoa. Agora que você já fez o exercício e tem esse mapa na sua mão, preciso te mostrar o que fazer com ele. Porque conhecer o ICP é só metade do jogo. A outra metade, e é aqui que a maioria das mentoras ainda erra, é o que você vai ouvir agora. O seu ICP, ou seja, seu cliente ideal, não serve só para decidir para quem você vai vender. Ele define tudo. O que você fala no seu conteúdo, como você precifica, qual o nome da sua mentoria, o que está na sua bio, como você abre cada live. Quando o produto e ICP estão perfeitamente alinhados e encaixados, a prospecção deixa de ser persuasão forçada e vira mera apresentação de solução. A cliente se reconhece no discurso e percebe o valor antes mesmo de falar em preço. E é exatamente isso que permite cobrar mais, trabalhar com menos clientes e ter uma margem de 70% no seu negócio. Quando você fala direto com a dor certa, da pessoa certa, no momento certo, ela não compra preço. Ela reconhece que você é a melhor resposta para o que ela já estava procurando. Agora volta lá nas perguntas do mapa do tesouro. Sabe aquelas perguntinhas que você anotou as respostas? Volta lá e usa elas como o roteiro do seu próprio conteúdo. Fala sobre os sintomas que o seu cliente sente, a sua cliente sente. Mostra que você entende a jornada dela e deixa que o ICP vai trabalhar por você, filtrando e atraindo quem realmente precisa do que você entrega. Definir o seu cliente ideal é a decisão mais estratégica que você vai tomar no seu negócio ou na mentoria que você está estruturando. E principalmente é o que separa negócios que sobrevivem de negócios que escalam. Não tente falar com todo mundo, fale com a pessoa certa, com profundidade e com clareza. Agora me conta aqui nos comentários, depois de fazer o mapa do tesouro, quem é a sua cliente ideal? Me conta uma característica dela. Eu quero ler cada resposta. E se você quer continuar aprendendo como estruturar a sua mentoria com o método Margem, já clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Já se prepara para o próximo vídeo que eu vou postar aqui. Mas se você deseja aprofundar ainda mais, eu deixei um link aqui para a aplicação. Vai lá e preenche, independente do seu momento atual. Você vai estar concorrendo a um encontro gratuito comigo e individual para um diagnóstico e um direcionamento. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.